Olá, seja muito bem-vindo à TV Serra Azul, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Grandes Ideias. Grandes Ideias é o nosso encontro semanal buscando as grandes ideias nos mais diferentes setores e segmentos da nossa sociedade para, de alguma forma, compartilhar com todos vocês, nossos queridos amigos telespectadores. Ok? Grande abraço para vocês e muito obrigado pela audiência e pela participação. A minha convidada de hoje é a Fafá Noronha. Como vai? Tudo bem? Tudo A bem. Fafá é o seguinte, é uma pessoa que de grandes afazeres da cidade, né? Ela é, entre outras atividades, vejam bem, presidente da AMIT, que é a Associação Amigos do Teatro Municipal, e uma das diretoras do CLAC, que é o Centro Livre de Arte e Cultura. E é sobre arte e cultura, sobre as atividades da Fafá, que nós vamos falar na nossa edição de hoje. Fafá, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter saído lá dos seus afazeres para conosco ficar nesse próximo programa, nos próximos momentos aqui na nossa TV Serra Azul. A Fafá é uma pessoa que dispensa maiores apresentações, mas, como fazemos em todos os nossos encontros, nós queremos conhecer um pouquinho mais sobre os nossos convidados. Portanto, me permita perguntar, quem é a Fafá Noronha? Bom, primeiro eu sou uma sanjanense, né? Nasci aqui em São João da Boa Vista, sou professora de artes, e tenho também, faço parte dessa escola, né? Mas sou sócia proprietária da escola do Centro Livre de Arte e Cultura. Estou na minha segunda gestão, né? da presidência da AMIT, a diretoria da AMIT. Sou casado com o José Márcio Carioca. Grande Carioca. Tenho 2 filhos lindos, a Cecília e o Pedro. Resumindo, é isso. Bacana. Ô Fafá, e você divide, né, o seu tempo, os seus afazeres com essa família maravilhosa que você tem, que é o meu grande amigo Zé Márcio e os seus filhos, e as suas atividades que não são poucas, né, são múltiplas atividades. Então, eu queria assim dar uma especulada um pouquinho na sua vida, para depois nós tentarmos roubar dela algumas das ideias que ela tem e traz para o cotidiano, para a vida real, né? Fafá, como presidente da AMIT, fala um pouquinho sobre a AMIT, o que é a AMIT, as pessoas sabem, mas é sempre bom lembrar, né? Na sua segunda gestão, são gestões de 2 anos, já é a segunda, né? Sempre à frente dessa entidade, vamos assim dizer, que promove arte e cultura na cidade. Fala um pouquinho da AMIT, por favor. A AMIT ela surgiu em 2003, né? Porque antes existia a Fundação Oliveira Neto. A Fundação Oliveira Neto ela foi criada para que pudesse conseguir recursos, captar recursos para ser feito o restauro do teatro, né? Então, surgiu com um grupo de voluntários que fez acontecer o restauro e a reforma do teatro. Mas daí precisava criar uma associação que cuidasse do teatro, né? Que administrasse o teatro, né? Gerenciasse o teatro. Queimou uma lâmpada, quem que troca? Deu um vazamento, quem que vai ver isso, né? Então surgiu essa ideia de criar a AMIT, que é, na verdade, uma brincadeira com a palavra Amite, né? Italiano, né? E aí foi até uma ideia de Zé Rubens Blasi Rosa, que foi o primeiro presidente, e aí eles criaram então a AMIT, a Associação dos Amigos do Teatro Municipal. O que é a AMIT? É uma associação sem fins lucrativos, apartidária, né? Totalmente ligada à sociedade civil, que vai administrar, vai fazer o teatro acontecer, né, os eventos e fazer locações, de uma maneira que não... Principalmente, uma coisa que a gente sempre preza desde 2003, é que todo mundo seja tratado igual. Então, que a gente não tenha, isso que eu falei, que não tenha nenhum partido, que não tenha nenhum cunho religioso, porque a gente quer que seja da sociedade como um todo. Não confundir, então, a Fafá como diretora do teatro e sim como presidente desta associação que gerencia, não é, as atividades no teatro, não é isso? É isso que, assim existe a AMIT. Então, é muito interessante, muito legal essa ideia que surgiu de ter uma associação de voluntários, né? Então, também acho super importante isso, ninguém ganha nada lá, e eu acho que isso que é bom, porque talvez se tivesse salário... Se tivesse salário seria mais concorrido, né? Então, é um trabalho voluntário,
que sim, exige uma questão, inclusive... Uma dedicação, né? Dedicação, e é um trabalho, inclusive eu respondo a parte jurídica pela associação, né? Eu assino cheques, né? Eu respondo por ela, né? E assim como toda a diretoria. Então, é um voluntariado, mas é um voluntariado... de muita responsa. de responsabilidade, porque realmente é a joia da nossa cidade, né? O Teatro Municipal, e a gente responde por ele, né? Em parceria com a Prefeitura, o prédio é da Prefeitura, né? A Prefeitura arca com água, luz, né? E com a manutenção do ar-condicionado, e a gente mantenha o teatro funcionando. E aí que entram aqueles outros parceiros, a gente vê naqueles folders, né, que são distribuídos pela assessoria de comunicação da AMIT, né? São vários parceiros, me parece que entrou um novo recentemente, parece que é o McDonald's, uma coisa assim. Aí que esses parceiros, é nessa parte que eles entram? Porque, na verdade, quando começou a AMIT, foi necessário criar como se fosse não um clube, mas pessoas que fossem sócios, fossem amigos de teatro. Então, as pessoas colaboram hoje em dia com R$15 por mês. Mas isso também não dava muito, né? No começo, principalmente, não dava para bancar tudo que acontece lá, pagar funcionário, pagar faxina, pagar segurança, todas essas despesas que tem o teatro. E aí surgiu a ideia de empresas amigas. As empresas amigas, elas dão um valor um pouco mais alto que isso, né? Na faixa de R$300, R$350 mensais, e ajudam nessa receita do teatro, né, de poder manter o teatro funcionando. E eles têm, então, direito a camarotes, né? É como se eles pagassem adiantado aos eventos. Então, todo evento que é pago, a empresa amiga recebe 4 ingressos, né? Que ela pode... É um crachazinho que ele pode... Ou para funcionários... É referente a um camarote, né? Os 4 lugares do camarote. E eles colaboram, então, né, mensalmente para ter uma renda um pouco maior e melhorar a receita do teatro. Então, é assim que funciona. Além dos associados, nós temos as empresas amigas, que estão realmente colaborando com o teatro, mensalmente. Você tem, assim, de cabeça, quantos amigos? Ai, assim, de cabeça, eu posso... Bastante. Tem uns 10, 11... Você fala empresas. Empresas. E os amigos, da pessoa física, de uma forma geral? Na faixa de uns 300, 320. É uma receita relativamente pequena, mas que ajuda, né, de alguma forma. E tem as locações, né? Então, as locações, quando é um evento cultural, né, é o menor valor de locação, né? E quando é um evento comercial, aí a locação é um pouco mais alta. O que a gente entende? Que é necessário que seja mais alto para que se transforme em cultura. Então, entra uma verba um pouco maior para ser revertido em projetos culturais. Quer dizer, a finalidade da associação, né, da AMIT, é zelar pelo patrimônio, até enquanto patrimônio, mas mais do que isso, ou talvez em paralelo a isso, batalhar também pelo fator cultural, né, para favorecer, para viabilizar, para fomentar a cultura. Sim, é o nosso objetivo maior. E por isso essa importância da autonomia dessa associação. Ela ser independente, né? Porque aí ela não vai... É uma coisa que eu sempre falo, quando algumas pessoas nos procuram e querem fazer um evento e de repente vão procurar a prefeitura para não ter que pagar a locação, eu falo, não faça isso, porque com isso você prejudica a MIT. Quando quer usar o teatro gratuitamente, você está, de alguma maneira, prejudicando o teatro, porque não está entrando uma verba para transformar em cultura. E não é tão grande, assim, esses valores cobrados, né? As locações são baixas. Por exemplo, um produtor cultural de R$800, então não é uma coisa tão cara. E sempre pensar nisso. Quando eu estou fazendo uma locação, eu não estou fazendo apenas uma locação, eu estou tendo um ato de cidadania, eu estou colaborando para esse teatro funcionar. Essa é a ideia. E colaborando para que os projetos culturais aconteçam. Então a gente tem o Cineclube Beloca, que toda terça-feira tem um projeto de cinema, né, de estudo, de reflexão sobre cinema, que é aberto ao público gratuitamente. Nós temos o projeto 6 da tarde, que são projetos de música, o projeto Som de Sábado, que são esses novos talentos que surgem em São João e região, que não pagam a locação, então, e ficam com a verba da bilheteria. Nós temos também o teatro de quinta, para os grupos de teatro poderem utilizar, né, sem ter que pagar a locação. Então, como é que a gente não cobra a locação deles? A gente cobra do comercial para transformar isso em cultura. Em social, cobra do comercial para transformar em social e cultural. Isso. E por isso que é tão importante participar e quando não pensar assim, vou
tentar conseguir um aluguel mais baratinho. Não pensa assim. Pensa que... Eu vou falar com o prefeito, depois eu volto a falar com você aqui. Isso aí não funciona, né? Não funciona. Esses dias eu tive um assunto, eu sempre tenho esses assuntos para resolver lá no teatro, e quando bate, e eu sempre falo isso, não existe cliente preferencial no teatro. Todas as pessoas precisam ser tratadas iguais, né? Seja a que área você pertença, mas que não exista isso, né? Porque é feio, eu acho feio você querer ser tratado de uma maneira diferente do outro, né? Então, por isso, essa preocupação de manter essa autonomia dessa sociedade, desse grupo, para que tudo funcione igual para todo mundo. Legal. Nós estamos chegando no finalzinho desse nosso primeiro bloco de hoje, do nosso Grandes Ideias, só para arrematar o assunto Teatro Municipal, até porque nós vamos falar também do CLAC e de eventos também realizados no teatro em função dessa outra parceria que ela tem, que é o CLAC. Segunda gestão, 4 anos. Vai dobrar? Vai para a terceira ou não? Nem Até posso. nem pode, né? Eu vou entrar no meu ano sabático. Ah, é? Legal. Você está acompanhando o nosso Grandes Ideias aqui pela TV Serra Azul, no canal 22, via distribuidora de sinais BVCI e em qualquer canto desse planeta, direto em tempo real pelo tvserraazul.com. Dúvidas, críticas, sugestões? Escreva nesse e-mail ou para este e-mail que aparece aí em sua tela. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso Grandes Ideias desta semana, o nosso encontro semanal com as mais diferentes pessoas dos diversos setores e segmentos da sociedade, tirando delas aí as suas ideias e compartilhando com vocês. Hoje eu estou conversando com a esposa do Zé Márcio Carioca, meu super amigo, mãe da Cecília, mãe do Pedro, e descobri uma coisa, professora do Iago. Ô Iago, tudo bem aí? O Iago é filho do nosso Márcio Januzelo e da Paula, né? Foi aluno da professora Fafá Noronha. Isso é legal, né? Gostoso isso, né, Fafá? Uma delícia. Agora você vê esse meninão, olha o tamanho dele, que coisa, né? Eu levei até um susto quando eu vi. Ô Fafá, nós no primeiro bloco, para você que está chegando agora, primeiro bloco nós conversamos bem que informalmente com a Fafá, enquanto presidente da AMIT, que é a Associação Amigos do Teatro, os Amigos do Teatro, né? A Fafá é presidente, já está em sua segunda gestão na AMIT, diz que não volta, só porque não pode, senão ela voltaria, ficaria mais 2 anos, ela é persistente, né? E a Fafá é diretora do CLAC. O CLAC é o Centro Livre de Arte e Cultura. É uma escola de artes muito famosa, não só em São João, como em toda a nossa grande região, e que também trabalha no sentido de fomentar, de trazer a cultura. Bem, nós temos observado, por isso que eu comecei falando em teatro, né? Nos últimos tempos, né? Aliás, sempre foi assim, desde que a AMIT assumiu o controle, a direção do teatro. Temos notado ultimamente grandes movimentações no teatro, notadamente nesses eventos que englobam a sociedade de uma forma geral, como a Semana Guiomar Novaes, como a Semana do Teatro, não é? Agora, mais recentemente, também a Semana Fica-Fica, um dia da semana foi destinado, o teatro reservou as suas dependências para essa homenagem a esse grande radialista sanjoanense, e teremos, e já tivemos, evidentemente, e teremos daqui a algum tempo, dentro em breve, mais uma edição do Festival Assad. E aí que dobra o trabalho da Fafá, porque a Fafá, enquanto presidente da AMIT, diretora do CLAC, o Festival Assad é promovido pelo CLAC. Nossa, que salado! Não dá canseira, Fafá? Fala um pouquinho pra gente. Como é que é a história, da onde que surgiu? Aí vamos pegar o nosso jargão, o nosso gancho. A ideia da Semana Assad antes, hoje Festival Assad. Como é que surgiu essa história toda aí? Que é curioso a gente fazer tanta coisa, mas acho que todo mundo que trabalha com arte e cultura tem que fazer tudo Acaba pouco, misturando, né? Tem, senão não dá conta. Surgiu uma ideia muito curiosa. Um dia a gente estava lá no CLAC e tendo uma exposição, e a Badi, né, de São João, e ela entrou para ver essa exposição,
E a gente já tinha conversado essa ideia, inclusive até com meu marido, carioca, que toca violão, né, e que a gente deveria pensar numa ideia de um festival, uma semana, uns moldes da Semana Guimarães Novaes, que é voltado para o piano, mas voltado para as cordas, porque tem muita gente que toca violão em São João da Boa Vista e tem a família Assad, né, que tem suas raízes aqui. E aí a Badia entrou nessa exposição. A Badia, ela foi numa exposição? Foi numa exposição lá no Clac. Ah, no Clac. E aí a gente falou para ela, tava eu e a Vânia, e eu falei, o que você acha da gente criar uma semana de cordas aqui em São João? E ela adorou a ideia. Ela falou, tô junto, vamos fazer. Eu falei, vamos criar então um nome de Semana Assad, uma homenagem à família Assad, que tem as suas raízes aqui. E homenagear cada vertente, que a família tem o violão erudito, tem o violão popular, tem a percussão, né? Todos eles, né? A família toda, né? A família toda, até o Cito, né? Que já faleceu, né? Começou com o seu Jorge Assad, né? Que era um professor, né? Tocava bandolim, um chorão, né? Que foi muito tempo, também muitos anos, professor da prefeitura, né? Muitos alunos, muitas crianças, muitos adolescentes passaram pelo seu Jorge Assad, né? E passeava com o seu Galaxy branco pela cidade. Verdade. Que coisa linda, né? A Dona Ica, que sempre cantou muito, né? Adora samba canção. E os filhos, né? O duo Assad, mais a Badi. E já vem outra geração, né? Então, já tem a Clarice Assad, que é filha do Sérgio, que é uma excelente pianista e compositora, faz trilhas sonoras de cinema, que mora fora do país. Tem a Carolina, então são todos muito ligados à questão artística. Né? Você falou que a Clarice mora fora do país, e nós conversamos aqui em off, no intervalo, que anteriormente chamava de Semana Assad, hoje é Festival Assad, até porque os estrangeiros têm dificuldade de falar. Como é que é isso? É bem isso, porque e assim, é que a gente ainda não tem verba, porque o ideal, é o Sérgio Assad, né, que eu chamo ele de oráculo, né, nosso oráculo, que é o mais velho da família, ele gostaria muito que o site tudo fosse bilíngue. A gente não conseguiu verba para isso, porque você tem que arcar com essa despesa de alguém para fazer esse trabalho de transformar tudo em inglês e português, né? Que seria o ideal. Porque como eles são muito, acredito até que assim, eles são muito conhecidos fora daqui, muito mais do que aqui. Tanto que moram fora do país. Então, o Odair mora na Bélgica, em Bruxelas, e o Sérgio mora em Chicago. E a filha, a Clarice, mora em Nova York. Então, eles são muito conhecidos lá fora. Então, eles tocaram com Yo-Yo Ma, Astor Piazzolla compôs para eles, né? Então, eles são muito conhecidos lá fora. E quando ficaram sabendo da Semana Assad, para o estrangeiro, é muito difícil falar. E para transformar em Week Assad, ficava uma coisa esquisita, né? E festival, em qualquer língua, é entendida, né? Seja em inglês ou em português, festival é fácil de entender. Existem, inclusive nessa época de julho, tem muito festival lá de música instrumental. Então nós optamos, por causa disso, mudar para Festival Assad. Você conhece a família desde sempre? Você consegue falar um pouquinho de cada um ou não? Conheço. Lembro assim, as primeiras vezes que eu vi o Sérgio, o Odair, que na verdade o Odair é da idade do Carioca, né? Então o Carioca já era amigo deles. Eles saíram há muito tempo daqui de São João, né? Mas era de convivência, e convivência principalmente com o seu Jorge e com a Dona Ica, né? A Badi, que é mais nova, a gente conviveu mais, né? E o Cito também, que tocava um pandeiro que era magistralmente bem tocado. Então eu conheço, assim, de estar perto deles, né? E que é lindo na família, assim, eles são de uma humildade, né? Eles estão sempre muito dispostos a te ouvir, a te dar atenção. E são gênios, né? Na verdade, são renomados artistas internacionalmente conhecidos, gênios da música, carregam uma humildade. Uma humildade e assim um amor pela família. Né? Então eles são muito amorosos entre eles, são muito unidos, né? Eles estão sempre tentando estar mais próximo possível da mãe, né? Que a Dona Ica está aqui. É um exemplo de família, tanto na questão musical, como na questão de amor que eles emanam entre eles são muito unidos. E como é que eles todos receberam, né? Depois você falou que você conversou com a Badi lá no Clac, numa exposição, e você sabe como é que a família toda recebeu essa... Aí a Badi conversou com o Sérgio, ele topou a ideia, e aí o mais difícil para fazer era aprender a mexer com o projeto.
E a pessoa que mais me incentivou nesse momento foi o Carioca. O Carioca já tinha trabalhado com Lei Rouanet num restauro do teatro, né? Que ele era da diretoria do teatro. E eu nem sabia como é que fazia isso, né? Então aí eu fui ler. Aí eu lia. Aí a gente fazia, perdia prazo, não sabia como é que apresentava diligência. Foi muito difícil. Tanto que a gente conseguiu aprovar num ano, em 2010, não conseguimos captar e fomos começar a fazer um ano após. Então nós estamos hoje na 5ª edição. Na 5ª edição. Foi oportuno você falar em Lei Rouanet, porque recentemente aconteceram alguns rumores, né, referentes à captação, enfim, ao uso dos recursos da Lei Rouanet, né? O Festival Assad, todo ele é bancado através de captação via Lei Rouanet? Todo ele. E é você que fez o projeto, né? Você falou que você apanhou no começo, mas agora aprendeu legal. Estou sempre fazendo, a Vânia também, principalmente a parte de planilha orçamentária, a Vânia ajuda bastante, a Solange, que é do teatro, Solange, né? Também nos ajuda muito, tem uma equipe. E a gente fez primeiro pela Lei Rouanet e também pelo PROAC, que é uma outra lei de incentivo. A lei de incentivo do PROAC é da Secretaria do Estado de São Paulo. Né? A Lei Rouanet é federal. Né? E o projeto foi tão bom, quando a gente acertou fazer, que ele é sempre aprovado nas duas leis. Então, a gente pode tanto captar pelo PROAC, que é via de ICMS mensal, né, quanto que a empresa tem que pagar, né, por mês de ICMS, 3% ela pode destinar a um projeto cultural. E quem faz essa captação? Você faz o projeto, todo mundo sai captando? Assim, a gente tem que escrever, a gente tem que convidar artista, a gente tem que captar e a gente tem que realizar. Tá, e é só para que não haja nenhum mal entendido, né? Lei Rouanet é uma coisa, PROAC é outra coisa. Isso, é outra coisa. Não é o governo que dá o dinheiro, e sim ele dá através de incentivo fiscal para aqueles que... É uma renúncia, né, Renato? Na verdade, assim... renúncia de receita que chama. Na verdade, mais assim, ou menos isso. Eu tenho um patrocinador, por exemplo, um deles, que desde o começo está com a gente, que é o Bradesco. O Bradesco, ele tem que pagar, né, imposto de renda. Hipoteticamente, X por... imagina o valor que deve ser o Bradesco. Aí, desse valor, ele pode destinar até 4% dessa receita para um projeto cultural. E essa na verdade, assim, não é que, eu sempre falo isso, você não tem que enfiar a mão no bolso. Não é que você vai tirar um dinheiro de um lugar para levar para o outro. O governo renuncia esse valor... Renuncia um valor X... que ele deveria receber para ser... Então, a Lei Rouanet, que está agora no auge, né, da discussão, e deve ser discutido, eu também não concordo com muita coisa que acontece na Lei Rouanet, no caso, por exemplo, do Cirque du Soleil, eu acho um absurdo, sabe, patrocinar um Cirque du Soleil e cobrar R$700 o ingresso. Eu não concordo com isso. E com certeza acontece muita coisa que não vale a pena, nesse sentido. Mas ela precisa ser readequada. Mas ela deve existir, porque é uma lei muito boa, porque ela realmente trabalha com a democratização da cultura. E o ministro que disse recentemente, não se deve criminalizar ou banalizar, não sei, demonizar a o lei. ministro da Cultura, né, que é o Calera. Ele disse isso, porque é verdade, não é porque uma pessoa erra, faz que todo mundo vai fazer errado, né? Todo mundo é criminoso, não é porque um é criminoso, todos serão, né? Nós temos empresários sanjoanenses que participa efetivamente dessa captação? Do projeto? Na verdade, todos, de alguma forma, estão conectados com a gente. Né? Bacana. E não é toda empresa que pode também, né? Porque tem essa questão. Tem algumas regras, né? Mas é justamente isso, é o que o ministro falou. Não vamos demonizar, porque existem projetos bárbaros. Infelizmente, não consegue captar, porque às vezes não é uma pessoa tão famosa. O caso do Festival Assad, ele só consegue acontecer pela Lei Rouanet, o PROAC também, mas principalmente pela Lei Rouanet. Mas esse acesso gratuito, tudo de graça, né? Porque a gente consegue captar verbas, pagar artista, pagar passagem aérea, pagar o transporte dele até aqui, pagar hospedagem, pagar luz e som, alimentação, tudo, né, que está envolvido nesse assunto, todos os funcionários que são contratados pela Lei Rouanet. E as pessoas podem ir ao teatro, usufruir, participar das oficinas,
esses masterclass que custam uma fortuna lá fora, fazer um masterclass com o Assad é muito caro lá fora. Eles fazem de graça aqui. Bacana. Você me permite fazer mais um rápido intervalo? O Iago está puxando minha orelha já. Já acabou o tempo do segundo bloco, então. Ô Iago, atendendo a sua solicitação, um intervalo de apoio cultural. O nosso, infelizmente, não tem o apoio da Lei Rouanet, mas vai chegar lá ainda um dia desse e a gente volta já com a professora do Iago, esposa do Zé Márcio Carioca, falando sobre Festival Assad. Até já. Nós estamos de volta com o nosso Grandes Ideias desta semana e olha quantas grandes ideias da Fafá e toda a sua equipe, né? Falando aí da Semana Assad. Semana Assad realizada pelo CLAC, através de projeto de captação feito pela professora Fafá, desenvolvido no Teatro Municipal, onde a professora Fafá também preside a associação que dirige aquela casa de espetáculos. Portanto, é a pessoa habilitadíssima para falar e conhece pessoalmente também, né, a família toda. Vamos continuar falando, estamos já no nosso último bloco, falando sobre o Festival Assad. Fafá, eu te interrompi quando você falava sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, para você que está chegando agora, foi citada recentemente, né, porque algumas pessoas usavam indevidamente recursos captados através deste incentivo, desta lei. Nós dizíamos que não há a necessidade de demonizar a lei e sim trabalhar para melhorá-la, né? Para vocês tem sido fácil? Como é que é nesse momento particularmente? Então, a gente estava conversando sobre isso, como é que consegue, porque é muito rígido com tudo, né? Mas deve ter um esquema muito bem montado. Porque não é uma coisa... para você ter uma ideia... O que a gente faz é essa mistura de funções, né, de criar um projeto, produzir um projeto, captar recursos, realizar o projeto, né, e prestar contas. Eu só posso ter um outro Festival Assad se eu prestar contas disso direito. Se eu não prestar contas ao Ministério, eu fico inadimplente, eu e a Vânia, durante 5 anos. Seria mais ou menos um tribunal de contas do CLAC, do teatro, etc. É um tribunal de contas da Receita Federal. Da própria Receita. Né? Então, eu não posso nem assinar cheque se eu errar uma conta. Então, isso que é muito... a gente ficou chocado e surpresa de entender como é que as pessoas conseguem driblar isso. E mais do que conseguir driblar, né? Driblar, né? É um negócio meio esquisito. Né? Vamos falar um pouquinho sobre arte, então. Vai. Já fizemos a captação? Está tudo pago já? Muito bem. Como é que vai ser a Semana Assad nessa sua 5ª edição, esse ano 2016? Ela começa no dia 27 de julho e vai até 31 de julho. E ela começa primeiro com o do Assad, eles abrem o festival, né? Com participação especial da Dona Ica Assad e com a Carolina Assad, que é cantora também e é filha do Odair. Né? Então, isso no primeiro dia. Durante as tardes, tem as oficinas, que depois tem que entrar no site. O site é muito fácil, é www.festivalassad.com.br. E ali você faz sua inscrição, é tudo online, você faz sua inscrição para as oficinas lá. Então, durante as tardes tem as oficinas de violão, piano e tudo mais. Depois, isso é na quarta-feira. No dia 28, nós teremos a presença de Maurício Carrilho e Toninho Carrasqueira. São nomes do choro importantes no Brasil e fora do Brasil, que irão fazer uma apresentação belíssima à noite. Na sexta-feira, nós teremos o quarteto Malgani, é um quarteto de violões, vários tipos de violões, de 7 cordas e outros modelos de violões que vão se apresentar. Indicação do Sérgio Assad, inclusive. Eu nem conheci esse grupo pessoalmente, vou conhecer agora. São ótimos, mas eu vou conhecer agora. Depois, no sábado, nós teremos Hamilton Godoy, lá antigo, do Zimbo Trio, né? Zimbo Trio, né? Com Gabriel Grossi. O Hamilton Godoy, pianista, né? Representando a Clarice, né? Uma das vertentes da família. E Gabriel Grossi, ele toca gaita. E eles vão fazer um Vila Lobos popular. E vão dar oficina sobre Vila Lobos também. Depois, a gente encerra... esse ano era homenagem à viola brasileira. Ah, que bacana.
A viola, na verdade, é uma extensão do violão? O que é? O que é a viola? Para você que é uma professora de arte. Ela é, na verdade, um instrumento tipicamente brasileiro. É nacional, né? E era uma forma de acústica diferenciada e de quantidade de cordas também diferente do violão, né? Tem mais cordas. E o pessoal que toca viola fala que é muito difícil porque ela não afina, ela desafina com muita mais facilidade. O violeiro fala que ele passa metade do show afinando a viola e a outra metade tocando desafinado. Desse jeito. Eles falam isso, né? E aí, na verdade, a gente não conseguiu captar tudo, porque a gente teria um concurso de viola. E nós não conseguimos captar todo o valor, então nós teremos o show de Ivan Vilela, que é um grande violeiro que vai encerrar no domingo. Então, às tardes, nós temos as oficinas, todas gratuitas para os alunos de música que queiram se inscrever, e durante a noite, né, nós temos os shows. Legal. Vamos voltar um pouquinho para fazer justiça, né, ao CLAC, tá? Se me permite, né? O CLAC. Fala um pouquinho do CLAC, mesmo que rapidamente, para arrematarmos depois a história do festival. O CLAC é uma junção de duas escolas. Na verdade, quando eu vim para São João, depois já estava com os 2 filhos, eu resolvi ter uma escola de artes, e chamava Escola Arte Fato. Numa época, e a Vânia, que é minha sócia, ela é casada com um primo meu, né? Ela é Vânia Noronha, porque ela é casada com o João Gabriel Noronha. É uma misturada danada. E eu sou Noronha por parte de pai, né? E aí a Vânia foi convidada para ser diretora de cultura. E estava pensando em fechar a escola dela, que era a Escola Sanjanense de Música. E eu lembro que a gente se encontrou na esquina da prefeitura e falei, vamos unir as escolas? Porque ela estava sem tempo. Eu falei, enquanto você está como diretora, eu vou administrando a escola. E deu muito certo. Então a gente uniu, né, fez essa união de 12 escolas. Isso lá em 1997. A Vânia já tinha uma escola com quase 20 anos de existência. E aí deu muito certo. Então a gente foi caminhando até se transformar em CLAC, que é o Centro Livre de Arte e Cultura, que tem aulas de artes, música, quase todos os instrumentos a gente tem lá, e canto, e teatro. Legal. Numa próxima oportunidade, nós vamos tentar abrir um espaço para falar especialmente do CLAC. Eu pedi para ela fazer essa menção, né, e dizer o que o CLAC faz. Onde que fica o endereço? O CLAC é na Praça Coronel Joaquim Cândido, número 40, centro. Aquela pracinha pequenininha, no final da Teresa Valim. Atrás ali do que seria hoje a agência da Caixa Econômica Federal, né? Só para a pessoa se localizar, né? Isso, ali é uma ilhazinha pequenininha. Legal. Um lugar bem aconchegante. Bacana. E o CLAC, né, desse trabalho todo, dessa junção de atividades culturais, acabou aí produzindo o Festival Assad. Eu pedi para você falar do CLAC, né, fazer justiça ao CLAC, né, para dizer que o CLAC, né, na pessoa dos seus dirigentes, né, responde por essa produção também. Né? Então, Festival Assad 2016, data? De 27 a 31 de julho, no Teatro Municipal de São João da Boa Vista. Os eventos, tipo show, a que horas? Às 8h30 da noite. Sempre às 8h30? Às 8h30 da noite. Você lembra para falar ou tem que colar? 27, não, eu que escrevi, eu tenho que lembrar tudo. Dia 27 é do Assad, dia 28 Maurício Carrilho e Toninho Carrasqueira, dia 29 é o Quarteto Malgani, dia 30 é o Almito Godoy e Gabriel Grossi, e dia 31 Ivan Vilela. Esse evento de viola, né? Em paralelo a isso, as oficinas, como é que funciona? Elas funcionam à tarde. Ou algumas funcionam no CLAC, por exemplo, os masterclasses que são do CLAC. Aí tem que ser no CLAC. Precisa ser um lugar mais... Estúdio, né? Porque o masterclass é diferente. O aluno se prepara para tocar para o professor. E o professor vai dar dicas no que ele pode melhorar, aperfeiçoar. Isso seria o quê? Uma aula? É uma aula. É uma aula. Eles atendem são 8 por tarde. E existe uma procura legal? Muito. A gente tem procura assim, da Argentina, já veio gente de Taiwan, já veio gente... Não, é uma loucura. Que coisa. E assim, de todos os estados brasileiros. A gente vem muito aluno da Bahia, Minas... Rio de Janeiro. E dá para atender a demanda numa boa de todos os... Eles fazem uma seleção, porque eles têm que apresentar um vídeo, quando eles fazem inscrição online, eles têm que... São pré-selecionados. Né? São pré-selecionados. Então, eles atendem 16 alunos. O Quarteto Malgani também vai atender vários alunos de violão. O Toninho Carrasqueira, flautista, também vai atender. E o Maurício Carrilho. O Hamilton Godoy e o Gabriel Grossi é mais um workshop, né? Que Aí vai ser no teatro. Vai ser no teatro, no palco do teatro.
e o Quarteto Malgani também vai ser na sala de múltiplo uso. Mas isso tudo, porque é muito difícil as pessoas guardarem, está tudo nesse site. Inclusive, assim, dicas, tem muito aluno que fala, onde é que a gente pode ficar num lugar mais barato, né? Então, a gente tem hotéis mais em conta, restaurantes mais em conta. Temos também a indicação de todos os restaurantes que tem em São João, todos os hotéis disponíveis nessa época. Tudo isso está no site, né? Como se faz inscrição. Eu vou pedir para o Tael, que é o nosso editor-chefe, mostrar aí o site na tela do nosso Grandes Ideias, né? Com mais telefone. Pode me dar mais... O telefone para contato, para alguma dúvida, é do próprio teatro, as pessoas ligam muito lá, que é o 3631-7653, e do CLAC 3623-2708, com o DDD 19. Fafá, entrada completamente grátis. Tudo gratuito. É tudo de grátis? Tudo de grátis. Que bom, né? Entrada franca. São João é uma cidade que é efervescente em termos culturais, né? Borbulha cultura, costumam dizer por aí, né? Como é que você vê essa motivação cultural na cidade? Eu acredito muito nisso, viu, Renato? Eu acredito, até fizeram um filme sobre o Teatro Municipal e eu falo isso. Nós mostramos aqui no nosso... lindo aquele, né, do Eduardo Menezes, um trabalho belíssimo, emocionante. Inclusive, hoje eu estava falando com a Badia, ela assistiu, ela falou, eu chorei tanto, fiquei tão emocionada de ver aquele trabalho. E é bem isso, eu acho que São João tem uma vertente. Se cada cidade tem uma vocação, a nossa vocação é cultural, né? E isso é uma cidade pequena, mas imagina uma cidade do tamanho da nossa ter um teatro funcionando, um teatro de centenário, né, que funciona todos os dias, a todo vapor. Mas isso, Fafá, graças a pessoas abnegadas como você e aí a equipe toda que cuida, né? Mas a cidade tem amor, né? As pessoas gostam também, isso é muito importante, né? É muito importante. E o teatro é muito respeitado, é um cartão postal, e acontece muita coisa aqui em São João ligada às artes, né? Então, eu acredito muito nessa vertente, nessa vocação que São João da Boa Vista tem para a arte e cultura. Turismo cultural seria uma grande sacada, uma grande ideia, né, para a cidade, né? Precisa trabalhar bem isso também. Eu acredito assim, tem duas vertentes importantes em São João. Eu acho que a educação, porque nós temos as universidades aqui, né, que isso vai ajudar muito a questão cultural, e essa vocação que já é latente de ser uma cidade artística e culturalmente forte. Eu falei do seu marido, vou falar da minha esposa também, tá? Claro, a Thelma, ela trabalhou com cultura, né, e turismo, basicamente turismo, né? Mas no departamento de cultura, durante toda quase que a sua vida em São João. E quando se fala assim, em São João não tem nada para fazer, ela fica tão brava. É verdade, porque tem muita coisa para fazer. Hoje, particularmente, ela está, inclusive, compondo o pessoal lá da ela também, faz parte. Legal. Da nossa equipe. Tá bom. Essa foi, então, a Fafá Noronha, presidente da MIT, diretora do CLAC, esposa do Zé Márcio, mãe da Cecília, do Pedro, professora do Iago, falando aqui no nosso Grandes Ideias acerca do Festival Assad, mês de julho, aqui em São João da Boa Vista. Seria, assim, um festival de inverno quase, né? É verdade. Fafá, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada por divulgar a arte e a cultura em São João, um papel importantíssimo da imprensa em São João da Boa Vista. Obrigada mesmo. Bacana. O nosso Grandes Ideias de forma inédita volta na próxima semana. Grande abraço, até o nosso próximo encontro, pessoal.